2. Primeiro 2. Então nós estamos aqui na casa do nosso amigo, irmão João Conceição, obreiro da obra do Senhor. E estamos aqui nesse culto no lar. Seja bem-vindo, Hudson, lá de Goiânia. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus. A Silvia, Lúcia Silva, seja bem-vinda. Que Deus abençoe vocês. Então nós estamos aqui na casa do nosso amigo, irmão Conceição, nesse culto no lar. E queremos de imediato ler uma palavra aí, aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo, falando àquela igreja em Corinto. Diz assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus. Você sabe qual é o testemunho de Deus? O testemunho de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o testemunho. A Bíblia diz que ele é a expressão exata da sua pessoa, a expressão exata do seu ser. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele estava anunciando o testemunho de Deus e não o fez com ostentação de linguagem Glória a Deus. ou linguagem de sabedoria, Aleluia, Senhor. porque o apóstolo Paulo disse assim: eu nada decidi saber entre vós, Aleluia, Senhor. senão a Jesus Cristo. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz que não quer ser o bom em tudo. Ele não quer ser nada. Ele até diz: nada decidi saber, senão a Cristo. Se há uma coisa que nós precisamos saber, é a respeito de Cristo. Aleluia. O Evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho. Não queira saber de nada. Queira saber de Cristo, do Evangelho. O Evangelho é Jesus, é uma pessoa. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tudo que nós precisamos Oh, glória a Deus. viver nessa existência Glória a Deus. foi encarnado em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. É em Cristo Jesus que está encarnado a expressão de Deus. Glória a Porque Deus. Ele é o próprio Deus que Oh, palmilhou glória a nessa Deus, terra. aleluia. Grande és tu, Senhor. Bendito é teu nome, Jesus. Então não decida saber nada. Glória a Deus. Decida conhecer a Jesus. Louvado Decida seja conhecer o Evangelho. Aleluia. Criador do céu e Não da é terra. um evangelho das palavras de sabedoria humana. Amém. Quando você volta aqui e vê no capítulo 1 Santo que o Pai testemunho de Deus não é um testemunho de palavra de Santo sabedoria Pai, poderoso Deus. humana, até porque a sabedoria humana não se compara à loucura de Deus, à loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus, Oh, é poder glória. e salvação de Deus. Louvado seja teu Então nome. decida não saber nada, Grande apenas a és tu, Cristo. Senhor Decida Deus. conhecer a Cristo, Maravilhoso conhecer o Evangelho, Pai, Senhor. caminhar no Evangelho. Opera sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. E a palavra da pregação, Oh, glória. a palavra do Evangelho não consistiu em linguagem de persuasão. Não é uma linguagem que te persuade. Oh, Não é uma glória. linguagem que te enreda. Filosofias humanas, ensinos que não são de Deus, que são de sabedoria humana. Hoje nós temos muitos ensinos por aí. Glória a Deus. Então, a Glória a linguagem da pregação Oh, do Evangelho glória a Deus, não é a aleluia. linguagem de persuasão, Grande és mas tu. é uma linguagem de sabedoria e Amém. demonstração Em de nome de espírito. Amém, Jesus. Oh, glória a O Deus. que é demonstração de Glória a espírito? Deus, aleluia.
Demonstração de espírito é demonstração da essência daquilo que te domina. Amém. É demonstração da essência que está dentro de você. Glória a Porque Deus. quando você crê no Evangelho, quando você crê em Jesus, a essência de Aleluia. Deus, o seu Aleluia. próprio Espírito começa a habitar dentro de Glória a você. Deus. É verdade, Senhor Jesus. Então, a palavra da pregação não consiste em linguagem de persuasão, de sabedoria, mas em demonstração de poder. É verdade. E demonstrar poder de Deus Aleluia. é demonstrar o Espírito Oh, glória. que você tem. Aleluia. Você precisa Aleluia. conhecer a que espírito você pertence. Qual é o espírito que te habita? Aleluia. É o espírito de Cristo ou o espírito de qualquer coisa? O espírito de Cristo é o espírito do amor, da paz, do glória. perdão, Aleluia. da graça, da misericórdia, Glória da a Deus. compaixão. Oh, glória. Enfim, Aleluia. o espírito de Cristo é aquele que deve permear toda a nossa Santo vida. Pai poderoso O Deus, caráter de Cristo. em nome de Até Jesus. porque Cristo em você, Cristo em mim, Aleluia. Cristo em todos é a esperança da glória, a esperança Glória daquilo a que Deus, Ele é, aleluia. do seu caráter, Ó Deus, da sua Deus, essência. grande és tu, Senhor. Bendito seja Isso é demonstração de Santo Pai, espírito de poderoso poder, Deus, Senhor. Grande és tu. Aleluia. a fim de que sua fé Grande és tu. não se apoie em sabedoria humana, Oh, não se glória a apoiem Deus, em aleluia. ensinos Canamai, planejados glória a Deus, aleluia. para te conduzir a um lugar que não é o Evangelho, mas é um lugar Oh, glória a Deus, aleluia. no poder de Deus, no poder do Grande és Espírito. tu, Senhor Deus, maravilhoso. A vossa fé não pode se apoiar em sabedoria Oh, glória a humana, Jesus, aleluia. porque a verdadeira sabedoria vem do Santo Pai, Espírito poderoso Santo Deus, de Senhor. Deus. Amém. É o ensino do Espírito Santo. Amém, Jesus. Por isso que expomos Oh, glória. Em nome sabedoria de Jesus. entre os experimentados, aqueles que têm a Glória a experiência Deus, de aleluia. receber esse Espírito Grande és dentro de tu, si. Senhor Bendito é Deus, teu nome, Jesus. Santo, Santo, Santo dos exércitos, Senhor. Não sabedoria deste século, Glória a Deus, aleluia. nem a sabedoria dos poderosos dessa Pai época, Criador, que se reduzem a nada. abençoa nosso lar, nossas vidas. Mas a Senhor. sabedoria, nós falamos Todo esse Brasil, da sabedoria Senhor, de Deus. deputado, senador, Senhor. Nós Oh, falamos da glória a sabedoria de Deus. aleluia. Amém, Jesus. Em Todos mistério, nossos vizinhos, Senhor. oculta em mistério, Oh, glória outrora a Deus, oculta, Senhor, mas agora, neste Não, tempo, Jesus, tem sido revelada santificado, pelo Deus. Espírito de Cristo, Espírito, pelo Espírito do Evangelho, pelo Espírito glória. Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste tempo conheceu. Glória, Porque se tivessem conhecido, jamais teriam negado a Jesus glória Cristo. a Deus, aleluia. Deus, grande és tu, Senhor. Jamais teriam negado a Jesus Glória a Cristo. Jesus, aleluia. Mas olha só o que está escrito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, na mente humana, no coração, na sua percepção humana, no seu espírito humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória. Glória a Deus. Você não sabe, Aleluia. jamais chegou na sua percepção aquilo que Deus preparou, qual é o caminho de Deus para a sua vida. Você verdade, sabe? meu Você pai. não sabe, Glória a Deus. verdade. mas Ele sabe. Aleluia. Nem chegou. E ele diz assim, versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Amém, Jesus. Amém. Escute, pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. O que é perscrutar? É analisar profundamente. Perscrutar é analisar com detalhes. É isso aí, Hudson. Tamo junto, meu brother. Aleluia, Jesus. Queridos, agradeço a presença de vocês aqui, na nossa reunião aqui na casa dos nossos amigos, nossos irmãos aqui, irmão João, sua esposa, a irmã Suzete, o Fábio, o Miguel,
a Laiana, a netinha do irmão João, a família deles que está por aqui. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Amém. O Espírito de Deus, ele analisa detalhadamente, nos detalhes, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, ele analisa seu espírito. Ele analisa as profundezas de Deus a seu respeito. Porque nós não sabemos aquilo que Deus tem para nós, irmão João. É verdade. Mas o Espírito revela. Nós temos a certeza de que Deus fará algo em nós. Nós temos a certeza de que Deus fará algo no nosso espírito e mudará a nossa condição. É verdade, Senhor Jesus. É verdade, meu Pai. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar e nem pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Glória É a Deus. verdade, Senhor Jesus. Ele sabe a mente do Espírito. Ele sonda o nosso coração. Aleluia, Jesus. Ele pega junto com o Espírito Santo e nos ajuda. Ele nos ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos conduz Aleluia. Aleluia, Senhor. à vontade de Deus. Oh, Esse Espírito que nos habita, Deus nos revelou todas as coisas que não sabemos dentro de nós. Por isso você pode ter certeza, dentro de você, você não sabe o que, mas você vai chegar nesse lugar. Num lugar que você não sabe, mas que o Espírito te revela. Glória O Espírito a Deus. coloca dentro de Aleluia. você. Oh, É o glória, Espírito Pai. Santo. Aleluia. Sua Deus. Glorificado. Porque seja qual teu dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ora, eu e você que crê, nós não temos recebido um Espírito que provém do mundo, mas nós temos recebido um Espírito que provém de Deus, Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. para que nós conheçamos o que nos é dado gratuitamente, não tem preço. Você não pode pagar por isso. Você não Glória pode a Deus. tirar dinheiro, nem com Oh, nada, glória. nem com oração, nem com jejum, com nada. Você pode pagar por isso, porque isso é dado gratuitamente Oh, glória. por Deus, é por sua graça, é pelo sacrifício de Cristo, é pelo aquilo que Jesus já fez. É dessa forma que tudo acontece. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós não temos recebido o Espírito do Glória a mundo, Deus, aleluia. mas nós temos recebido o Espírito de Deus, Glória a um Deus, Espírito que aleluia. provém de Deus, Verdade. para que saibamos, Grande és tu, Senhor. que todas essas coisas Em nome são dadas por Deus e são possíveis, porque para Deus não haverá impossíveis Aleluia. em todas as suas palavras, as suas promessas. Em nome de Jesus. Senhor. Também nós falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria dos Glória homens, a Deus, aleluia. mas Senhor. palavras ensinadas Grande és tu, pelo Senhor. Espírito Santo, Em nome de Jesus. conferindo coisas espirituais Em com nome espirituais. Amém. Por isso que É quando verdade. você tem o Espírito em você, o Espírito, ele confere o que é de Deus e o que não é. Oh, Ele te dá a glória. certeza dentro de você, conferindo as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Verdade. Glória a Deus. É uma mente Aleluia. que está conectada. Glória a Deus. Que nem esse Wi-Fi que está funcionando aqui nessa internet. É algo conectado. O Espírito de Deus em nós é a conexão de Deus em Glória nós. a Deus, É um Espírito aleluia. presente. Oh, Deus não glória está a Deus, pego, não está aleluia. preso a lugares. Oh, Deus. Deus não está preso a parede, tijolo, tempo. Glória a Deus, Deus está aleluia. preso é num espírito contrito e quebrantado que o Senhor que o Senhor não rejeita. É isso. Aleluia, Senhor. Deus Oh, está glória a em Deus, nós. aleluia. Deus está em mim. Deus está em você. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O homem natural não aceita as coisas de Deus, glória. as coisas do Espírito, porque eles são loucura.
E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, se discernem no espírito, se discernem na mente renovada. Oh, glória. É na mente renovada Aleluia. que se discerne. Glória a Deus. Agora, o homem espiritual, o homem que nasceu de novo, o homem que recebeu o Espírito Santo, o homem que tem a nova vida presente dentro dele, esse discerne todas as coisas e não é julgado por ninguém. E a pergunta é: quem pode conhecer a mente do Senhor e que possa instruir o Senhor? Quem? Quem pode fazer isso? Ninguém. Mas ele diz aqui: nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nessa mente física, quando você crê, Aleluia, Jesus. você recebe a mente de Deus. Aleluia, Jesus. À medida que você entra no progresso da fé, na construção da fé, do entendimento, Aleluia. você vai agregando o conhecimento que o Espírito vai te dando. Você vai instalando esse software novo, que é a mente de Deus em vós. Aí você já não pensa mais com as categorias da mente humana. Aleluia. Por isso que Paulo estava falando. Eu, quando fui falar com vocês, eu não fui com palavra humana, mas fui em espírito e poder. Eu fui com uma mente renovada. Eu fui com o espírito renovado. Amém, Jesus. Agora a nossa mente é renovada. E agora nós temos a mente de Cristo. Aleluia. E a mente de Cristo nos possibilita um monte de coisas. Aleluia, Jesus. E principalmente conhecer, saber. Amém, Jesus. E é isso que você precisa saber hoje, nesse Glória a dia. Deus. Amém, Jesus. É que você precisa conhecer aquilo que Deus preparou para você gratuitamente. Não depende do Gustavo, não depende do João Conceição, da irmã Suzete, nem de ninguém. É verdade. Depende apenas da sua fé. Você crê. Amém, Jesus. Nós não podemos mudar nada. É verdade. O homem não muda nada. Mas o Espírito de Deus em você, a mente de Deus em você. É verdade, Senhor. Por isso, como Paulo disse, decida. Nada a saber, Oh, glória. senão a Jesus Cristo. Ó Deus poderoso. Decidi nada a saber, Aleluia, Jesus. senão a Jesus Cristo e esse Aleluia. crucificado. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Este é o recado que eu tinha para vocês. Amém, Jesus. Aleluia. Agradecer aqui a presença dos nossos irmãos que chegaram aí. Eu vou citar eles aqui, os irmãos que estavam aqui. O Hudson Rafael, lá de Goiânia. A Lúcia Silva. A Lorena. A Dolores entrou. O Rubens. Glória a Deus. Osana. Aleluia. Quem mais entrou aqui foi a Adélia. Glória a Deus. Sinara. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tiniano. Glória. Sandromar. Aleluia, Jesus. Sandromar e os outros que vão chegar depois, a turma que vai vir, os que vão assistir bem depois esse vídeo, Deus poderoso. né? E vou deixar um link aqui abaixo nesse vídeo com a descrição de tudo que foi falado aqui e que você acesse esse link e nos siga nas redes sociais. Amém? Foi um prazer estar com vocês aqui. Glória a Deus. Também agradeço ao irmão João e à irmã Suzete aqui que nos cederam esse espaço aqui para nós estar cultuando junto com eles. Eu estava em casa, eles me chamaram rapidamente, eu vim correndo para cá e foi benção, e é sempre benção estar com vocês, irmãos amados, queridos, que me amam, que eu amo eles. A gente não se conhecia, há 2 meses atrás não se conhecia, fomos se conhecendo e agora estamos juntos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Né? Estamos ligados no Espírito, estamos no mesmo Espírito. Amém. Porque a palavra de Deus diz que há uma só fé, há um só pastor, há um só Espírito, há um só Deus sobre nós. Amém. E esse pastor não sou eu, não é pastor fulano de tal, esse pastor é Cristo. E nós somos as ovelhas desse pastor. Oh, glória. Aleluia! Oh, Vocês glória. creem nisso, irmão João? Amém.
Há um só pastor. Amém. Ou não há, ou tem outros. Amém, Jesus. Amém. É um pastor. É. Glória É. a Deus. glória. Lá em João 8 está escrito: eu sou, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Não foi Gustavo, não foi Suzete, não foi João, não foi ninguém que morreu por você e por mim. Foi Cristo, o pastor. Aleluia. Aquele que vai atrás daquela que está perdida. Aquele que deixa as 99 no aprisco, vai atrás daquela que se perdeu. Aquele que vai atrás do perdido. Em nome de Jesus. Só há um pastor. Aleluia. Amém? Há um só pastor. Amém, Jesus. E ele é Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém? Também Amém. chegou aí a Esmeralda, Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Sandro Martiniano. Enfim, queridos, Deus abençoe todos vocês e até uma próxima oportunidade. Eu gostaria de recomendar que vocês assistissem aí, tá lá no YouTube, Gustavo V. Santos, e acessa lá e escuta aquela, tem uma palavra lá chamada Somos Manufatura do Tapeceiro Eterno. Vai lá e assista isso. Isso vai mudar a sua vida por completo, tudo que foi dito ali em 40 e poucos minutos. Deus abençoe vocês. Fui. Tchau, tchau. Glória a Deus. Aleluia. 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 Opa.